Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Jeremias, no capítulo 28, e nos diz assim: Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor. Pois eu quebro o jugo do rei de Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, que estavam na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste, para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, este somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse Ananias na presença de todo o povo: E isto diz o Senhor: Deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias: Vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor: Quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que farei partir desta terra. Morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Amados irmãos e irmãs, na verdade, eu acho interessante essa primeira leitura porque ela acaba trazendo um dilema que ainda hoje nós também acabamos, infelizmente, encontrando em nossas paróquias, em nossas igrejas, que são falsos profetas. E muitas vezes, na nossa cabeça, um falso profeta ele é detectado de modo muito claro quando ele automaticamente fala claramente informações equivocadas. Porém, quando nós olhamos para esse texto, a gente está vendo algo muito diferente. Chega alguém que se diz profeta, que no caso é Ananias, e começa a falar: gente, é o seguinte, o tempo de paz está chegando, o tempo da bonança está chegando. Não tem mais para que chorar, não tem mais para que achar que estão carregando cruzes, porque o tempo do sofrimento acabou. Ora, quando uma pessoa que passa por um sofrimento escuta isso, é claro que ela se anima. É claro que ela começa a ter novas esperanças. É claro que para essa pessoa, o seu coração vai se compungir agora de grande alegria. Mas o grande problema é que nós não temos nenhuma certeza de que o que esse profeta está falando realmente vem do coração de Deus. Ora, isso acontece muito hoje em dia. Quantas e quantas vezes nós vemos dentro da igreja pessoas com as mais diversas patologias: depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas realidades. E quando essas pessoas chegam na igreja, nós muitas vezes começamos a prometer para essas pessoas que elas estão livres da depressão,
livres de uma ansiedade, livres de um pânico, sendo que, na verdade, isso não está acontecendo. Eu conversava semana passada com uma amiga minha e ela falava de uma realidade bem cruel da mãe dela. A mãe dela estava, com depressão na época e aí ela veio para a igreja e ao ponto de que ela ficou viciada na igreja, desculpa a expressão, mas a palavra é essa mesmo, viciada na igreja, porque quando ela estava lá, ela esquecia dos problemas, mas ela não estava resolvendo os problemas. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca nos chamou a esquecer os problemas. Ele nunca, em hipótese alguma, pediu para que você esquecesse da sua cruz. Mas pelo contrário, é preciso tomá-la e seguir Ele com a sua cruz. Ou seja, qual o caminho que Jesus, por exemplo, nos oferece? Tem depressão? Então você não vai fingir que não tem. Você tem depressão e você vai buscar um cuidado, seguindo Jesus de todo jeito, mas buscando um cuidado que realmente é necessário. E o próprio Senhor também vai te fortalecer para seguir os procedimentos, por exemplo, que um psicólogo, um psiquiatra vai te passar. Essa é a compreensão. Mas muitas vezes nós estamos vendendo para as pessoas soluções imediatas. Como se basta colocar o pé na igreja e meus problemas somem. Basta colocar o pé na igreja e parece que agora eu não tenho mais problemas financeiros, eu não tenho mais dívida para pagar e por aí vai. Cuidado, muitas vezes estamos anunciando o evangelho que é completamente diferente da boa nova anunciada por Jesus Cristo. Mas em contrapartida, eu me coloco também no lugar do profeta Jeremias. O profeta Jeremias percebeu que tinha problemas. E ele traz aí a forma basilar para discernir o que é algo certo do que é algo errado. Quando é algo bom, tem que esperar acontecer. Não é isso que ele diz? E o profeta Jeremias não tem medo. E ele então bate de frente com o falso profeta, ele realmente critica aquela postura, ele tem senso crítico. Eu também fico refletindo quantas vezes nós encontramos pessoas com posturas incoerentes, com promessas indevidas, e nós, ao invés de podermos ali denunciar, acusar e fazer com que aquela pessoa também silencie, evitando com que outros irmãos se percam, nós muitas vezes cometemos o pecado da omissão. Quando você, amado irmão e irmã, está vendo algo errado e você não faz nada diante disso, você está sendo sim conivente. E não é isso que o nosso Senhor nos chamou a fazer. Nós precisamos, ao ver o erro, chegar, chamar a pessoa para conversar, realmente pedir para que ela possa desdizer aquela situação, porque o que mais importa é a vida daqueles que escutam e vão pelo caminho errado. O nosso Senhor nunca chamou para caminhos fáceis. Pelo contrário, a grande promessa que Ele sempre nos trouxe foi a promessa da cruz. Por isso que essa primeira leitura traga para nós duas reflexões. Primeira, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com quem promete coisas fáceis demais. E segundo, que não pequemos por omissão. Mas ao vermos algo errado, vamos também ser profetas, denunciando aquilo que não está nada coerente com o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo ainda aqui no canal às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho também desta segunda-feira. Até já!